Estes são os hábitos que enfraquecem você. Elimine-os imediatamente da sua vida. Vamos aplicar esses ensinamentos do estoicismo agora. A busca de prazeres vazios. A verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. Desperte para a verdadeira essência da felicidade. Abandone a ânsia desenfreada pelo porvir e entregue-se ao presente com plenitude e gratidão. O incessante afã por bens materiais e riquezas nos deixa em um vácuo de insatisfação e aridez. Desperta-nos para um estado de descontentamento, desviando-nos dos aspectos mais profundos e significativos da existência. O materialismo exacerbado brota da voracidade insaciável por mais e da ilusão de que a posse é o antídoto para uma felicidade perene. Mas, e se redirecionarmos nossa atenção para o cultivo de virtudes nobres? Sabedoria, coragem, bondade. Estas são as autênticas fontes de plenitude e realização. Ponha fim à incessante busca por validação externa e mergulhe na exploração daquilo que nunca ocorre. Reter-se à necessidade de aprovação externa nos torna vulneráveis aos juízos alheios, debilitando nossa autoconfiança e felicidade ao depositar nossa autoestima nas mãos dos outros. É hora de rompermos com esse ciclo e nos elevarmos para além das opiniões dos outros. Hábito 1. A escravidão das emoções. Sêneca disse: no momento em que você mais precisa dele, você mesmo se trai. Nossas emoções muitas vezes assumem o controle de nossas vidas, transformando-nos em escravos de impulsos momentâneos e irracionais. A ira, o medo, a tristeza. Todas essas emoções podem nos dominar, nos impedindo de ver com clareza e agir com sabedoria. No entanto, no caminho do estoicismo, aprendemos a dominar nossas emoções, a reconhecer sua fugacidade e a não permitir que elas ditem nossas ações. Os estoicos compreendiam que as emoções são passageiras e muitas vezes irracionais. Eles nos lembram que não somos nossas emoções. Somos seres racionais, capazes de escolher como reagir a elas. Ao cultivar a serenidade interior, encontramos a liberdade verdadeira. Em vez de sermos arrastados pelos altos e baixos emocionais da vida, podemos permanecer calmos e centrados, enfrentando os desafios com coragem e clareza de espírito. Para os estoicos, a chave para superar a escravidão das emoções está na prática da ataraxia, ou tranquilidade da alma. Isso não significa suprimir ou negar nossas emoções, mas sim aceitá-las plenamente e depois escolher responder a elas de uma maneira que esteja alinhada com nossos valores e objetivos mais elevados. Ao cultivar a virtude da temperança, aprendemos a encontrar equilíbrio emocional, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em última análise, ao superar a escravidão das emoções, nos libertamos para viver vidas mais autênticas e significativas. Não somos mais controlados por impulsos passageiros, mas sim guiados pela razão e pela virtude. Encontramos uma paz interior que transcende as circunstâncias externas, permitindo-nos enfrentar qualquer adversidade com serenidade e coragem. Hábito 2. A busca desenfreada pelo prazer. Sêneca disse: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. Em nossa busca incessante por prazeres momentâneos, muitas vezes nos perdemos no labirinto do desejo, esquecendo-nos do verdadeiro propósito de nossas vidas. Como afirmou Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. O prazer efêmero nos distrai do caminho da virtude, levando-nos a buscar conforto e gratificação instantânea, em vez de enfrentar os desafios e as responsabilidades que verdadeiramente nos preenchem. No estoicismo, somos chamados a transcender a busca desenfreada pelo prazer, valorizando a virtude como o verdadeiro tesouro da vida. Em vez de buscar a satisfação momentânea, aprendemos a encontrar alegria na superação de desafios, na conquista de nossos objetivos mais elevados e no cumprimento de nossos deveres para com os outros e para conosco mesmos. Reconhecemos que a verdadeira paz interior não reside na gratificação instantânea, mas sim na realização profunda que vem do autodomínio e da busca pela excelência moral. Ao renunciar à busca incessante por prazeres efêmeros, abrimos espaço em nossas vidas para uma felicidade duradoura e significativa. Em vez de nos contentarmos com a superficialidade do momento presente, escolhemos investir em nosso crescimento pessoal e no bem-estar daqueles ao nosso redor. Assim, encontramos uma paz interior que não pode ser abalada pelas vicissitudes da vida, uma serenidade que transcende as alegrias passageiras e as dores temporárias. Hábito 3. A fuga da realidade. Como bem disse Sêneca,
A primeira regra é manter-se em movimento. A segunda é que o movimento não seja em direção ao conforto. Essas palavras ressoam profundamente em uma era onde a fuga da realidade se tornou uma tentação constante. Em um mundo repleto de distrações, é fácil sucumbir à tentação de escapar da realidade, seja através do entretenimento sem fim, das ilusões da mídia social ou do abuso de substâncias. No entanto, no caminho estoico, somos chamados a encarar a realidade de frente, sem desvios ou fugas. Em vez de nos refugiarmos em ilusões reconfortantes, aprendemos a abraçar os desafios e adversidades como oportunidades de crescimento e autodescoberta. Pois é na batalha contra as dificuldades que encontramos nosso verdadeiro potencial, nossa verdadeira força interior. Ao aceitar a realidade como ela é, sem adornos ou máscaras, descobrimos uma profunda sensação de paz e contentamento. Em vez de nos perdermos em fantasias passageiras, nos ancoramos na solidez do momento presente, encontrando significado e propósito em cada experiência que a vida nos oferece. Assim, transcendemos a superficialidade das distrações mundanas e nos conectamos com a essência mais profunda de nossa existência. Portanto, que possamos deixar para trás a ilusão da fuga e abraçar corajosamente a realidade em toda a sua complexidade. Pois é somente ao enfrentar os desafios de frente que podemos verdadeiramente crescer e florescer como seres humanos. No entanto, no caminho estoico, somos chamados a encarar a realidade de frente, sem desvios ou fugas. Em vez de nos refugiarmos em ilusões reconfortantes, aprendemos a abraçar os desafios e adversidades como oportunidades de crescimento e autodescoberta. Pois é na batalha contra as dificuldades que encontramos nosso verdadeiro potencial, nossa verdadeira força interior. Ao aceitar a realidade como ela é, sem adornos ou máscaras, descobrimos uma profunda sensação de paz e contentamento. Em vez de nos perdermos em fantasias passageiras, nos ancoramos na solidez do momento presente, encontrando significado e propósito em cada experiência que a vida nos oferece. Assim, transcendemos a superficialidade das distrações mundanas e nos conectamos com a essência mais profunda de nossa existência. Portanto, que possamos deixar para trás a ilusão da fuga e abraçar corajosamente a realidade em toda a sua complexidade. Pois é somente ao enfrentar os desafios de frente que podemos verdadeiramente crescer e florescer como seres humanos. Hábito 4. A dependência do controle externo. Como nos lembra Epicteto, o que incomoda as pessoas não são as coisas em si, mas a avaliação que fazem delas. Essa citação ressalta uma verdade fundamental. Muitas vezes, nossa angústia não é causada pelas circunstâncias externas em si, mas sim pela forma como as interpretamos e reagimos a elas. É fácil nos sentirmos impotentes diante das forças externas, como se estivéssemos à mercê do destino. No entanto, no caminho estoico, aprendemos que a única coisa verdadeiramente sob nosso controle é nossa própria mente e nossas reações às situações que enfrentamos. Ao invés de nos fixarmos em tentar manipular o mundo ao nosso redor, direcionamos nossa atenção para cultivar virtudes como coragem, sabedoria e temperança. Ao abandonar a busca frenética pelo controle externo, descobrimos uma fonte de força interior que nenhuma adversidade pode abalar. Ao invés de nos deixarmos levar pelo fluxo das circunstâncias externas, aprendemos a permanecer firmes em nossa própria essência, ancorados na serenidade e na estabilidade de nossa mente. Assim, transcendermos a dependência do controle externo nos liberta para vivermos com autenticidade e integridade, independentemente das mudanças e desafios que a vida nos apresenta. Portanto, que possamos lembrar sempre que o verdadeiro poder reside não em controlar o mundo ao nosso redor, mas sim em dominar nossas próprias reações e escolhas. Pois é somente ao aceitar o que está além de nosso controle e focar no que podemos influenciar que encontramos verdadeira paz e contentamento interior. Hábito 5. A obsessão pelo passado e pelo futuro. Sêneca nos lembra com sua eloquência: você tem que aceitar o fato de que às vezes você é o pombo e às vezes você é a estátua. Esta metáfora nos alerta sobre a natureza inevitável das oscilações da vida. No entanto, muitas vezes nos encontramos presos em uma teia de remorsos pelo passado e preocupações pelo futuro, negligenciando o presente. É fácil nos perdermos em pensamentos sobre o que poderíamos ter feito de diferente no passado ou em ansiedades sobre o que o futuro reserva. No entanto, no estoicismo, aprendemos a abraçar plenamente o aqui e agora, a encontrar alegria e significado no momento presente. Ao invés de nos perdermos nas sombras do passado ou nas incertezas do futuro,
Reconhecemos que a única realidade é o momento presente. Ao deixar de lado os arrependimentos do passado e as ansiedades pelo futuro, somos libertos para viver plenamente cada momento como uma dádiva preciosa. Encontramos contentamento na simplicidade da experiência presente, na beleza dos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Em vez de nos preocuparmos com o que já passou ou o que ainda está por vir, focamos em estar verdadeiramente presentes em cada momento da nossa jornada. Portanto, que possamos lembrar sempre que a vida é um presente e que cada momento é uma oportunidade para viver plenamente e com gratidão. Ao deixar de lado a obsessão pelo passado e pelo futuro, encontramos uma paz interior que transcende as circunstâncias externas, permitindo-nos saborear a beleza e a plenitude do momento presente. Hábito 6. A falta de gratidão. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos lembra: quem é rico? Aquele que se contenta com o que tem. Essa reflexão nos convida a repensar o que verdadeiramente significa riqueza e abundância. Muitas vezes, sucumbimos à armadilha da insatisfação, cegados pela busca incessante por mais, sem perceber as bênçãos que já temos em nossas vidas. No estoicismo, aprendemos a cultivar uma profunda gratidão por tudo o que nos cerca. Reconhecemos que a verdadeira riqueza não reside na quantidade de posses materiais que acumulamos, mas sim na apreciação das pequenas maravilhas da vida cotidiana. Ao abrir nossos olhos para as dádivas que nos cercam, desde um simples raio de sol pela manhã até o calor de uma amizade sincera, descobrimos uma fonte inesgotável de contentamento e felicidade. Ao invés de nos perdermos em um ciclo interminável de desejos e insatisfações, cultivamos uma atitude de gratidão que transforma até mesmo os momentos mais simples em fontes de alegria. Apreciar o que temos não apenas nos traz contentamento, mas também nos conecta com o mundo ao nosso redor de uma maneira mais profunda e significativa. Encontramos beleza na simplicidade, e a gratidão se torna a chave que abre as portas para uma vida plena e significativa. Portanto, que possamos lembrar sempre de reconhecer e apreciar as bênçãos que já temos em nossas vidas. Pois é somente ao cultivar uma atitude de gratidão que encontramos verdadeira riqueza e abundância, independentemente das circunstâncias externas que possam nos confrontar. Hábito 7. A falta de aceitação da morte. Com uma sabedoria que transcende os séculos, Sêneca nos lembra: não temos controle sobre a vida ou a morte, mas podemos controlar o que fazemos com o tempo que nos é dado. Essa citação ecoa como um lembrete vívido da natureza transitória de nossa existência. No entanto, mesmo diante dessa realidade inegável, muitos de nós evitamos enfrentar a morte, como se ignorá-la pudesse torná-la menos inevitável. No caminho estoico, aprendemos a aceitar a morte como uma parte natural e inevitável da vida. Reconhecemos que nossa existência é efêmera, que cada momento é precioso e fugaz. Ao invés de temermos a morte, abraçamos sua lembrança constante, como um lembrete de nossa própria mortalidade. Esta aceitação não nos leva ao desespero, mas sim nos inspira a viver cada dia com propósito e significado. Ao confrontarmos a brevidade de nossas vidas, somos incentivados a fazer o melhor uso do tempo que nos é dado. Cada momento se torna uma oportunidade para deixar nossa marca no mundo, para fazer a diferença na vida dos outros e contribuir para um legado duradouro. Em vez de nos perdermos em preocupações triviais ou trivialidades passageiras, focamos nossa energia naquilo que realmente importa, na busca de uma vida plena e significativa. Portanto, que possamos abraçar a morte como uma parte inevitável e natural da vida. Ao aceitar nossa própria mortalidade, encontramos uma nova perspectiva que nos capacita a viver cada momento com gratidão e determinação. Pois é somente ao confrontar a realidade da morte que podemos verdadeiramente apreciar a preciosidade e a fragilidade da vida. Hábito 8. A negligência do autocuidado. Em meio às demandas incessantes do dia a dia, muitas vezes relegamos nosso próprio bem-estar para segundo plano. Sacrificamos horas preciosas de sono, ignoramos os sinais de exaustão do corpo e negligenciamos nossa saúde mental e emocional, tudo em nome das obrigações e responsabilidades que enfrentamos. No entanto, no estoicismo, reconhecemos que o autocuidado não é um luxo, mas sim uma necessidade fundamental para uma vida equilibrada e significativa. Priorizar o autocuidado não significa apenas atender às necessidades físicas do corpo, mas também nutrir nossa saúde mental e emocional. Significa reservar tempo para o descanso adequado, para alimentar o corpo com alimentos saudáveis e para praticar exercícios físicos regulares. Significa também cultivar práticas que promovam a saúde mental,
como a meditação, a reflexão e o autocuidado emocional. Ao cuidarmos de nós mesmos, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. Nos tornamos mais resilientes diante das adversidades, mais capazes de lidar com o estresse e mais aptos a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Além disso, ao priorizarmos nosso próprio bem-estar, enviamos uma mensagem clara ao mundo de que nos valorizamos e merecemos ser tratados com respeito e cuidado. Portanto, que possamos lembrar sempre da importância de dedicar tempo e energia ao nosso próprio autocuidado. Pois é somente ao cuidarmos de nós mesmos que podemos verdadeiramente florescer e viver vidas plenas e realizadas. Que possamos honrar nossos corpos, mentes e espíritos, nutrindo-os com amor e atenção, para que possamos enfrentar cada dia com vitalidade, coragem e gratidão. Hábito 9. A falta de empatia. Com demasiada frequência, nos envolvemos em nossas próprias preocupações e interesses, esquecendo-nos do impacto que nossas ações e palavras podem ter sobre os outros. Falhamos em reconhecer a humanidade compartilhada que nos une, em mostrar compaixão e empatia em relação às lutas e dificuldades dos outros. No entanto, no caminho estoico, aprendemos a cultivar uma profunda empatia pelo próximo, reconhecendo que todos enfrentamos batalhas invisíveis e lutamos contra nossos próprios demônios internos. A empatia não apenas nos permite entender as experiências e perspectivas dos outros, mas também nos conecta mais profundamente com nossa própria humanidade. Ao nos colocarmos no lugar dos outros, desenvolvemos um senso mais amplo de compreensão e solidariedade, construindo pontes de empatia que transcendem as diferenças superficiais que nos separam. Ao estendermos a mão com compaixão e compreensão, não apenas ajudamos os outros em suas lutas, mas também fortalecemos os laços de conexão e apoio que enriquecem a nós mesmos e a nossa comunidade como um todo. Portanto, que possamos lembrar sempre da importância de cultivar a empatia em nossas vidas, reconhecendo a humanidade compartilhada que nos une e estendendo a mão com compaixão e compreensão a todos que cruzam nosso caminho. Pois é somente ao abraçar a empatia que podemos verdadeiramente enriquecer nossas próprias vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Ao eliminar esses 9 hábitos que nos enfraquecem, abrimos espaço em nossas vidas para a verdadeira realização e felicidade. No caminho da sabedoria estoica, encontramos uma fonte inesgotável de força interior, uma serenidade que transcende as adversidades da vida. Que possamos todos seguir adiante com coragem e determinação, buscando a virtude em todas as nossas ações e encontrando a verdadeira paz dentro de nós mesmos. Que possamos viver de acordo com os ensinamentos dos estoicos, encontrando contentamento no momento presente e aceitando serenamente o que não podemos mudar. Que possamos, em última análise, encontrar a verdadeira liberdade e realização que só podem ser encontradas dentro de nós mesmos.